Olá, pessoal. Vamos falar na aula de hoje um pouco mais sobre o funcionamento das caldeiras. Mas antes, vamos recordar um conceito importantíssimo da termodinâmica, que é o conceito de variáveis de estado. Quais são? Pressão, volume e temperatura. Por que elas ganham esse nome especial de variáveis de estado? Porque se eu conhecer essas três variáveis, por exemplo, dentro de uma caldeira, se eu souber a pressão, volume e temperatura, eu sou capaz de determinar todas as demais. Por exemplo, a massa específica, o volume específico, inclusive até o número de moléculas. Então, são verdadeiramente muito importantes essas variáveis. Felizmente, elas são tabeladas, por exemplo, para o estado de saturação, que é o que ocorre na maioria das caldeiras. Aqui, nessa tabela, só para você ter uma ideia de como que você vai achar isso. Na internet, se você digitar a tabela de saturação de água saturada, você vai encontrar várias. O nosso livro tem uma na página 46, que você poderá consultar. Vamos praticar. Então, uma caldeira fogo tubular e ela vai operar em diferentes estados, ou seja, diferentes valores de pressão, volume e temperatura. E existem, então, três desses vários valores que eu preciso saber. O primeiro é o estado saturado. Quando que eu tenho dentro da minha caldeira o meu fluido no estado saturado? Quando o valor da pressão e temperatura são os valores que estão na tabela de saturação. Por exemplo, se você pegar a tabela do seu livro, você vai ver que 0,4 e 108,7 constam na tabela, ou seja, eles são valores da tabela de saturação. Portanto, eu tenho estado saturado para o meu fluido da caldeira. Porém, vamos para o segundo. Se a minha temperatura for superior à temperatura de saturação, por exemplo, 120 graus é maior que 108. Então, estará mais quente dentro da minha caldeira. Então, o fluido ele estará no estado superaquecido, a temperatura superior. E o inverso também é possível, eu ter uma temperatura inferior à temperatura de saturação. Por exemplo, estado de líquido subresfriado, porque a minha temperatura é inferior à temperatura de saturação. No caso, 98 graus Celsius é menor que 108. Vamos a um exemplo. Identifique o estado do fluido de uma caldeira operando com os seguintes dados. Então, eu preciso consultar na tabela. Então, eu tenho aqui 3 de pressão e 142,9 de temperatura. Eu vou lá na tabela, aí eu vou descobrir que exatamente esses valores estão lá. Ou seja, para 3 kg, a temperatura de saturação é 142. Então, dentro da minha caldeira, eu tenho fluido no estado de vapor saturado, porque são os valores da tabela de saturação. Exemplo 2. Identifique o estado do fluido de uma caldeira operando os seguintes dados. Então, 3 com 151 graus Celsius. De novo, eu vou na tabela, encontro a pressão de 3 kg e vou ler a temperatura, que será de 142,9. Isso para o estado de saturação. Porém, a minha temperatura é superior. Minha caldeira está mais quente, ela está a 151 graus. Então, eu tenho vapor superaquecido. Ok? Finalmente, se eu tiver 3 kg e 130 graus Celsius, qual será o estado na minha caldeira? Bom, se fosse vapor saturado, seria 142,9 graus Celsius. Mas a minha temperatura é de 130,5. Ela é mais baixa, ou seja, minha caldeira está mais fria. Então eu tenho líquido subresfriado. Uma observação é que líquido subresfriado também é conhecido como líquido comprimido. Os dois termos estão corretos. A seguir, um exercício para você praticar. Então, aqui, 5 situações em que você deverá identificar para cada uma se a caldeira possui fluido como vapor superaquecido, vapor saturado ou líquido subresfriado ou líquido comprimido. Ao próximo slide, você tem a resposta, então pare aqui, resolva e depois confira a resposta. Agora nós vamos aprender a calcular o combustível necessário para que a caldeira produza uma certa quantidade de vapor. Então vamos lá. Calcule a massa de óleo diesel em quilogramas
que uma caldeira consome para gerar 600 kg de vapor, sabendo que ela opera. Olha, de novo, hein? Pressão e temperatura. Foi dado. Como que eu resolvo isso? Eu vou lá na tabela, né, aquela tabela de saturação, e vou pegar o valor do calor total. Está lá na mesma linha, né? Pressão, temperatura, lá no finalzinho. Bom, vai variar em cada tabela, mas no livro está lá no finalzinho, sexta coluna, me parece, você vai ter o calor total. Então, primeiro eu preciso calcular a energia para gerar esse vapor. Então, eu vou pegar o calor total, que nesse caso é 657,8, que você vai pegar na tabela, multiplicar pela quantidade de vapor, 600 kg, beleza, achei a energia para gerar 600 kg de vapor, 394 mil. O segundo e último passo, para achar a massa de combustível, vou pegar esta energia e dividir pelo poder calorífico. Poder calorífico também é tabelado. Eu coloquei no final dos slides os valores. Caso você não tenha em mãos, pode consultar no último slide. Então, poder calorífico, no caso do óleo diesel, são 1.200 quilocalorias por quilograma. Fazendo a continha, 328,9 quilos de diesel. Então, para gerar 600 quilogramas de vapor, eu preciso de 328,9 quilogramas de diesel, ok? Então, agora você tem aqui uma sequência de exercícios, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e você deverá fazer, e em seguida tem as respostas no próximo slide. E aí você confira alguma dúvida, volte, refaça o exemplo resolvido e tente de novo. Então aqui estão as respostas e a tabelinha de poder calorífico. Um abraço e até a próxima aula.